primeira vez que eu fui agredida, tinha pouco tempo do nosso relacionamento, a gente estava ali por volta de 2 meses, 3 meses, tá? E assim, eu tinha insistido em ficar naquela relação e tudo mais, né? E o que acontece? Como eu disse no vídeo anterior, eu tinha ido estudar em uma cidade vizinha aqui do Rio de Janeiro, eu estava sozinha. E por mais que eu tivesse problemas de relacionamento com a minha mãe, a gente sempre tentou uma ajudar a outra. E eu naquela cidade, eu tentava arrumar emprego, por mais que eu fosse formada na época como assistente administrativo do programa Jovem Aprendiz, fiz estágio na Petrobras, me formei no Senai. Mesmo assim, com um currículo desse, eu não conseguia trabalho. E ali eu falei, quero isso para minha vida, porque eu quero transformar o meu sonho em realidade, que era de ir para fora, trabalhar em navio cruzeiro durante um certo tempo, juntar um dinheiro, voltar e ter o meu próprio negócio, como eu desejasse. Com o que eu desejasse, inclusive. E aí, a minha mãe tentando me ajudar, lá pelas tantas, ela sempre teve um comportamento que é um pouquinho muito particular dela. Ela faz as coisas, fazia as coisas, né? Sempre foi assim dela. Gostava de fazer surpresas e não avisava, né? Vai avisar se é surpresa. Nisso, eu estava em casa, uma noite, isso devia ser umas 6 horas da noite, 7 horas, algo assim do tipo. E eu falei, bom, perdão, o telefone tocou e eu falei com a minha mãe, eu falei, oi mãe, tudo bem, você tá bem? E ela falou, olha, eu tô aqui na cidade, tô aqui em Guapimirim, que era uma das cidades que estava, né, que você fazia baldeação para chegar até Teresópolis, que era onde eu estudava. Só que a minha mãe não sabia que os ônibus que subiam para Teresópolis, eles iam só até um determinado horário. Depois de certo horário, parava. E aí o rolo tá feito, né? Foi uma grande confusão. Naquela situação, a minha mãe me ligou e falou, olha, eu tô parada aqui, eu vou ficar, não tem também condição de eu sair daqui para voltar, também não tem mais ônibus para voltar para o Rio de Janeiro, e eu tô cheia de coisas aqui para te entregar. Ela tinha trazido uma caixa cheia de alimentos que era para eu passar um mês. E eu falei, caraca, o que eu vou fazer? Na época eu não trabalhava, eu estava com pouco dinheiro, e eu falei, olha, eu vou fazer alguma coisa. O quê? Não sei. Sempre gostei de ser muito independente e só surgiu uma ideia na minha cabeça. O que foi essa ideia? Eu vou pegar carona até onde a minha mãe está. E aí foi uma aventura. Porque eu saí de casa, aquelas horas da noite, o primeiro carro que passou na rua, por sorte, né, na vida, foi um camburão de polícia. Então eu cheguei nos policiais, expliquei a situação e eles, certinho, soube aí que a gente vai te levar. Me levaram até a entrada da cidade. Chegando lá, nessa entrada da cidade, era justamente onde esse rapaz que eu namorava, ele morava. E aí eu falei, bom, vou passar aqui, né, na casa dele, vou aproveitar, passar na casa dele para poder avisar, porque se acontecer alguma coisa comigo, pelo menos alguém soube, né, do que meu paradeiro, o que eu tentei fazer, ou algo do tipo, para onde eu estava indo, pelo menos para iniciar as buscas. Pois bem, ele ficou desesperado.
Porque eu expliquei para ele o seguinte: olha, eu vou para a estrada, vou tentar pegar uma carona para ir até Guapimirim. E, e nesse exato momento, né, infelizmente a gente estava fora ali da casa da mãe dele, acho que não imaginava que eu ia fosse falar isso. Ele me deu um tapa na cara. Eu, assustada, levantei, ele me deu outro tapa na cara, do outro lado. E aí eu fiquei sem reação no momento, mas ele conhecia as pessoas da cidade e ele foi junto comigo. E isso, eu sem reação e super preocupada com a minha mãe, eu falei, olha, fiquei calada, quando eu fico muito nervosa, eu costumo ficar super calada, né? E eu falei, ainda mais naquela situação, eu estava sozinha num lugar completamente escuro junto com ele. Eu falei, se para ele quiser fazer algo pior, né? Se ele quiser fazer algo pior comigo aqui, em um segundo, então é melhor eu ficar na minha, até porque ele conhece outras pessoas aqui na cidade e a coisa pode piorar cada vez mais. Chegando na estrada, a gente conseguiu um caminhão, pegamos a carona e fomos até Guapimirim, e lá a gente conseguiu falar com a minha mãe, né? Passamos a noite toda ali com ela, ele ali do meu lado. Eu não consegui, não tive coragem de dizer para minha mãe o que tinha acabado de acontecer. Não tive coragem. Foi só a emoção de estar vendo ela ali, de saber que eu ia poder ficar com ela, que ela ia estar bem. E eu fiquei com ela a madrugada toda até conseguir pegar o primeiro ônibus para o Rio de Janeiro de novo lá pelas 4 horas da manhã, né? E isso a gente pegou uma carona também para voltar. Foi algo assim desse tipo também que a gente fez. Porque ele, como homem, já tinha essa atitude e tal, desenrolou. Pois bem, enquanto eu vinha pensando nisso, né, eu vim sentindo que essa situação toda que eu descrevi, né, quando ela aconteceu, como foi a primeira agressão, como eu não acreditei que aquilo tinha acontecido, naquele momento, o momento que estava vibrando era a carta da torre. A carta da torre, ela fala sobre desmoronamento de perspectivas, decepções, abalos. Sabe quando algo abala a sua estrutura? Foi o que aconteceu comigo naquele momento. E outra carta, né, que fala muito sobre aquele momento ter sido terapêutico, né, na minha vida como forma de no quesito aprendizado. Por que aprendizado, Carla? Porque hoje em dia não passo mais por isso. Não passo mais por isso. Estou sim num relacionamento saudável, positivo, legal, bacana. Meu marido é super meu amigo, super meu companheiro, mas eu tive que apanhar muito na cara para aprender a me dar valor e não aceitar mais esse tipo de coisa, né? Inclusive, eu que nem louca, quando eu conheci o meu atual marido agora, eu cheguei para ele e fiz várias perguntas, né, para saber quem novamente eu estava colocando na minha vida, porque eu estava com muito medo de entrar num relacionamento abusivo de novo. E olha que para passar, né, por todo esse processo, foram um tratamento que eu fiz para mim mesmo, de 3 anos, onde eu fiquei sozinha, e eu falei, eu vou me recuperar, eu vou me reerguer, e fui ouvindo
como que eu poderia fazer isso, por doutoras especializadas, né, no comportamento, na psicanálise, perdão, na psicologia, que é a doutora Anaí, daquele programa Casos de Família. Ela tem o programa dela particular agora na internet e ela ajuda demais as mulheres a como se livrar, como reconhecer comportamentos abusivos. E aquilo foi entrando, fui exercitando, internalizando, e é uma das coisas que ela me disse que eu nunca mais esqueci, que foi o seguinte: fica sozinha, melhor sozinha do que mal acompanhada. Então, assim, aquilo eu fui absorvendo e eu falei, verdade, né? Eu acho que tudo que eu passei na minha vida não teve nenhum sentido além do que me ensinar a como não passar mais por aqui, né? Então, uma coisa que eu percebi muito também é que parece que a vida ela vai te dando repetições daquela situação, então aquilo vai se repetindo, né? Ou com outras pessoas, ou com a mesma pessoa, né? Depois dessa situação toda, houveram outros episódios, porque a gente vira e mexe, se separava e voltava. Então a gente sempre se envolvia em novos ciclos, né? Mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Vou falar em um outro momento como que se deu a situação da amarração amorosa. E aí foi uma situação bem chata, né? O porquê que, de alguma forma, aquilo eu fui acreditar e acreditei e acredito até hoje, né? Então, gente, obrigada por ter assistido até aqui. Quem quiser uma tiragem, um jogo, para poder tirar alguma dúvida, ter uma ajuda para tomar decisões, é só me procurar, tá? Eu também sou massagista, faço uma massagem relaxante e essa massagem é a que eu mais tenho experiência, mas também vou começar a estudar outras massagens um pouco mais à frente. Então, assim, depois desses relacionamentos que eu tive abusivos, eu estou me reinventando, tá? Então, quem sente sintonia com a minha energia, com a minha vibração, que queira a minha ajuda, eu estou aqui para ajudar. Será um prazer acolher e aconselhar para que vocês tenham a melhor decisão para tomar na situação de dificuldade de vocês, tá bom? Qualquer coisa é só chamar aqui embaixo. O contato ele pode ser feito por e-mail, tá? E vou deixar também o meu Instagram. Um abraço e até a próxima.